Então, pessoal, agora a gente vai começar a ver realmente coisas mais interessantes envolvendo módulo, né? A gente está estudando módulo, primeiro a gente estudou função de mais de uma sentença, até porque a função modular é uma função de mais de uma sentença. A gente estudou, viu algumas propriedades de módulo e como calcular o módulo, só para lembrar o que é um módulo e a definição do módulo, principalmente porque a gente vai usar na resolução de equação e na resolução de uma equação e também na hora de construir o gráfico de uma função, né, de analisar o gráfico de uma função modular. Essa aula de hoje é para a gente dar uma olhada um pouco mais com calma na resolução de equações. A gente vai se centrar nisso. A gente vai resolver o máximo possível de equações para dar uma ideia, né, que a gente chama de experiência matemática para vocês aí. A gente pegou aquelas equações que aparecem com mais frequência, né? É claro que a gente pegou uma diversificada para a gente ter uma ideia de como se resolver cada tipo de equação modular. Mas tem uma ideia principal na hora de resolver uma equação modular, que é a aplicação da definição. Então, o nosso roteiro de hoje a gente já viu funções particulares, funções definidas por mais de uma sentença. A gente vai ver agora equação. A gente vai centrar nessa parte aqui de equação. Depois a gente vem na equação e depois função modular. Então, uma equação é uma igualdade entre duas expressões matemáticas, né? Duas expressões, numérica com algébrica, algébrica com numérica. Então, se você tem basicamente a ideia, você tem igual, você tem equação. Então, o que é uma equação? Então, a gente já sabe o que é uma equação, né? Tem igualdade de expressões algébricas, de expressões matemáticas. Uma equação modular é quando você vai ter a expressão algébrica, né? Ou a equação dentro do módulo. Aí eu posso ter o módulo, a equação, o módulo igual a uma equação, eu posso ter o módulo igual a um valor numérico, eu posso ter a soma de módulos igual a um valor numérico, a soma de módulos igual a um módulo. Aí eu peguei aqui alguns exemplos, né, de equações, bastante. Peguei 21 exemplos, mas se você prestar atenção, alguns deles aparecem mais de uma vez, ou seja, são recorrentes, né? Por exemplo, 1 e o 2, 7, até mesmo 13 e 14, todos esses, o 10, são iguais a um valor constante de um lado da equação. Então, essas são um jeito de resolver bem parecido. A 3, aí que tem a equação de segundo grau. A 4, a 5, a 12, a 11, a 10, muito parecida. A 13, 14, 21, parecida, né? Ou seja, com a mesma ideia de se resolver. Então, a gente vai pegar algumas, resolver para fixar a ideia, essa ideia de como resolver a equação modular. Claro que a gente vai começar das mais simples, né? Que a gente colocou em ordem 1. Tem algumas que realmente vai requerer bastante atenção, porque a gente vai ter que voltar a falar de estudo do sinal. Essas equações aqui modulares, elas estão, como a gente estudou anteriormente na primeira unidade, no primeiro trimestre, função do primeiro grau e do segundo, então a gente só tem aqui equações que envolvem primeiro e segundo grau, né? Equação modular envolvendo as equações do primeiro e do segundo grau. Você tem equações modulares que envolvem equações exponenciais, equações logarítmicas, mas como a gente não estudou essa parte ainda, então vamos centrar na equação do primeiro e do segundo grau. O que a gente vai usar? Definição e uma propriedade importante que a gente falou de módulo, né? O módulo de um número não pode ser negativo, não é negativo, né? Então, toda vez que você estiver resolvendo a equação e aparecer módulo de x igual a menos alguma coisa, essa equação não tem solução. Então, módulo de x ou módulo de qualquer equação dentro desse módulo tem que ser um número positivo, ou zero, né? Então, aqui é o primeiro exemplo. É o módulo de x menos 5 igual a 3. Então, a gente aplica a definição de módulo e aplica essa propriedade, né? Para ter a garantia que é possível resolver, eu consigo resolver essa equação porque 3 é maior do que zero. Então, o módulo desse valor aqui dentro, x menos 5, tem que ser igual a 3.
portanto positivo, né? A definição de módulo diz o seguinte, que o módulo de x é x se x for maior do que zero ou igual a zero, e menos x se for menor do que zero. Ou seja, esse valor que está aqui, ó, ele é igual a 3 ou ele é igual a menos 3. Aqui dentro tudo bem ser negativo, aqui fora não. Então, por quê? Qual são os valores reais que o módulo dá 3? Mais 3 e menos 3. Então, a gente vai usar essa ideia e tirar o módulo. A gente vai tirar a equação do módulo usando a definição aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer agora é x menos 5 igual a 3 e x menos 5 igual a menos 3. Isso mesmo, você tem duas possibilidades. Vai ser sempre duas possibilidades? Para esse tipo de equação, sim. Então, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o valor que esteja aqui dentro seja maior do que zero. Então, se esse valor que está aqui dentro for maior do que zero, você repete esse valor. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Coloquei x menos 5, porque eu estou considerando que x menos 5 é maior do que zero. Resolvo essa equação, x igual a 8, né? X igual a 5 mais 3, ou 3 mais 5, x igual a 8. Achei uma solução. Essa aqui é a nossa primeira solução. Vamos agora verificar a outra, que é quando a gente considera que o valor no módulo seja negativo. Então, aí aqui o que foi que eu fiz, né? Para você não... Você disse que está dentro do módulo e botou o módulo no menos 3. É como se eu tivesse assim, ó. Como eu estivesse considerando que x menos 5 fosse menor do que zero. Por ser menor do que zero, o que eu faço? Multiplico por menos 1. Então fica menos x menos 5 igual a 3, que é o que está aqui, que a gente fez na primeira parte. Multiplicando por menos 1, o menos passa para o outro lado. Aí fica menos com menos dá mais, repete x menos 5, e mais com menos dá menos, que é mais prático a gente colocar no numeral, né, no número, do que colocar na expressão. Mas, se você multiplicar aqui e colocar menos x mais 5, também estará certo. Se você colocar menos x mais 5 igual a 3, você também consegue resolver a equação, a solução será a mesma. Equação simples do primeiro grau, então você vai pegar o menos 5 e trazer para esse lado da equação, né? Na verdade, que a gente, lembrando, você não vai pegar o número e trazer, porque isso aqui não é uma estrada, não é uma ponte, né? Você não passa por aqui. Aqui por dentro, por cima e por baixo. O que você faz é um procedimento algébrico, que a gente chama de, alguns, né? Você pode chamar de balanceamento, de princípio da balança. Basicamente é zerar esse menos 5 aqui, ó. Para que esse 5 aqui zere e fique só o x, eu somo mais 5. Aí desse lado eu vou ter menos 5 mais 5 que dá 0, 0 mais x dá x, então só sobra x. Do outro lado vai ter que aparecer mais 5, né? Porque se eu somei 5 de um lado na equação, eu tenho que somar 5 do outro lado. Então eu somei o mesmo valor dos dois lados, um lado zerou e o outro somou com o valor que aparecia lá. Então eu vou ter x igual a 5 menos 3, ou menos 3 mais 5. Então x igual a 2. Uma coisa importante aqui, quando a equação é modular, que pode acontecer de você achar uma solução e essa solução não ser verdadeira. Então, às vezes, né, você vai ter que verificar se essa solução é verdadeira. Perceba que é verdadeira, ó. Se x for 8, 8 menos 5 dá 3. O módulo de 3 é 3. Se x for 2, 2 menos 5 dá menos 3. O módulo de menos 3 dá 3 também. Eu fiz aqui, né, x igual a 8. Substituí o x na equação e achei o valor 3. Depois fiz com 2. 2 menos 5 igual a menos 3. O módulo de menos 3 é 3. Então, as duas soluções verificam-se. Então, essas duas, eu tenho duas possibilidades nessa equação, que é x ser 2 e x ser 8. Aí, pode acontecer também de não ter solução, pode ter uma solução apenas, né? Pode ter 3 ou 4 soluções, a depender da equação e de como o módulo está envolvido. Nesse caso, eu tenho um módulo de um lado só. Essa aqui é a equação 2, bem parecida com a primeira. Então, a gente vai usar a mesma ideia. Eu vou separar. Eu vou usar a propriedade, que garante que o módulo é positivo, né?
Se o módulo é positivo, então a gente já acabou ali, não tem mais o que fazer, porque o valor que está fora do módulo, né, o resultado do módulo é menos 6. Não existe essa possibilidade do módulo de um número real ser igual a menos 6. Então, na verdade, essa equação não tem solução. Então, o módulo não pode ser negativo, não tem solução, que eu acabei de falar, né? Então, a solução é vazia. Lembrando também que o valor que está no módulo pode ser negativo, mas o resultado do módulo não pode ser negativo. Agora eu vi uma equação que dá um pouco mais de trabalho. Uma equação de segundo grau ali, né? Mas a primeira parte é igualzinha àquilo que nós fizemos na primeira equação, que é separar, aplicar a definição e separar. Eu posso calcular esse módulo porque o valor que está aqui fora é positivo, então é possível, né? Então isso tem solução. Qual é essa solução ou quais são essas soluções? Aí eu vou aplicar a definição, ó, que o módulo de um número é ele se for maior ou igual a zero, e menos ele se for menor do que zero. O módulo de x vai ser igual a x se x for positivo ou igual a zero, e vai ser menos x se x for negativo. Então a gente tem duas possibilidades, né? Eu pego a equação igual a mais 1 e a equação igual a menos 1. Quando a equação for igual a 1, a gente tem a primeira possibilidade. Dá pra gente resolver, né? Primeiro eu vou pegar a equação do segundo grau, a gente coloca todo mundo numa só, trazer isso para cá, ficar negativo, menos 1 dá menos 2. Então a gente vai ter a equação x² menos x menos 2. Resolver essa equação, identifico os coeficientes, né? 1, menos 1 e 2, calculo o delta. Lembrando que o delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Substitui os valores de a, b e c no delta, né? Calcula-se. Então, b é menos 1, a é 1 e c é menos 2. Eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 2. Então a gente vai ter o seguinte, vai ter 1 mais 8, igual a 9. 9 é maior do que 0, então aquela mesma ideia lá, né, de equação do segundo grau. Então essa equação possui duas soluções diferentes, né, já que o delta é positivo. Calculamos agora a nossa raiz, né, na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. Então vamos substituir o b, como ele é negativo, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1. Então vai sobrar isso, né? X igual a 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então vou ter duas possibilidades aqui de solução. X1 vai ser 1 mais 3, 4, dividido por 2 dá 2. X2 vai ser 1 menos 3, menos 2, dividido por menos 2 dá menos 1. Aí aqui você pergunta, deu negativo, então não pode ser solução. Opa, o x está no módulo. Então, aqui dentro pode ser negativo, não pode ser aqui fora. Então, ele pode ser solução. A gente pode verificar ali e substituir para ver se vai ser, se a gente acha o módulo igual a 1. Se não der igual a 1, então não pode ser solução. A segunda possibilidade é a equação x² menos x menos 1 igual a menos 1. A gente cancela aqui, não é isso? Quando ele passar, quando estiver os dois do mesmo lado, um vai ser positivo e o outro negativo, então vai dar 1 menos 1 dá 0. Sobra só x² menos x. Essa equação tem solução, né? Posso resolver de duas formas. Usando o princípio multiplicativo dos números reais, né? Que é uma equação incompleta do segundo grau. Eu posso usar a mesma ideia que calcular o delta e verificar o x1 e o x2. Eu fiz calculando o delta, né? Pela praticidade, mas o mais fácil aqui seria colocar x em evidência e mais rápido também, né? Usar a fórmula resolutiva, o jeito de resolver quando a equação do segundo grau é incompleta. Então a gente tem nessa equação a igual a 1, b igual a menos 1, c igual a 0. Então o delta vai dar 1, né? Porque a gente vai ter menos 1 ao quadrado, que é 1, 4 vezes 1 é menos 4, vezes 0, 0. Então delta igual a 1. X vai ser, a gente já falou, menos b, mais ou menos quadrado do delta por 2a. Substituindo, vou ter x igual a 1 mais ou menos 1 dividido por 2. Então uma vai ser 0 e a outra vai ser 1, né?
Então, x1 vai ser 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1. x2 vai ser 1 menos 1, 0 dividido por 2 dá 0. Se você quisesse também, você poderia colocar aqui x3, x4, só para diferenciar em relação à primeira equação que a gente colocou x1 e x2, tá bom? Mas não é uma obrigação a gente fazer isso, uma vez que a gente tem duas equações diferentes do segundo grau, né? Eu vou verificar aqui, né, mas a gente não vai ficar verificando sempre a possibilidade das soluções, né? Na maioria das vezes acaba sendo, mas é bom você dar uma olhada. Então, vou fazer o seguinte, se x for igual a 2, o módulo de x quadrado menos x menos 1 é igual a 1? Interrogação, né? Pergunta. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Módulo de 1 é igual a 1. E se for menos 1? Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos com menos a mais, então você vai ter 1 mais 1 menos 1, que vai dar 1 também, e o módulo de 1 igual a 1. Você já percebeu, né, que se for 0 ali está fácil, né? 0, 0 mais 0 menos 0, mais, menos 1 vai dar um módulo de menos 1, que é 1. E se for 1, mesma coisa, né? Você vai ter 1 menos 1 menos 1. Então vai ter 1 menos 2, módulo de 1 menos 2 é menos 1, módulo de menos 1 é 1 também. E se for 0, né? 0 ao quadrado, 0, menos 0, 0, 0 menos 1 dá menos 1, módulo de menos 1 é 1. Então as soluções, as 4 soluções verificam-se, né? Então você tem soluções menos 1, 0, 1 e 2. Bora ver mais um exemplo. Existem alguns exemplos de equações modulares que a gente vai ter que fazer uma mudança de variável, porque a gente não consegue resolver do jeito que está aqui, como esse exemplo. Poderia usar a ideia de módulo aqui, dá para fazer, mas é uma interpretação um pouco mais elaborada. Eu teria que considerar o x positivo, o x negativo, e tirar, eu teria duas equações de segundo grau, resolvo a equação e acho as soluções. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma mudança, eu tirei o módulo, coloquei uma outra letra, o y, por exemplo, pode ser qualquer um menos a, o b e o c, para não confundir com os coeficientes. Aí a minha equação passou a ser, é importante também, né? Nesse caso, já que o módulo de x igual a y, então y é necessariamente um valor maior ou igual que zero. Então, se você resolver a equação e achar um valor menor que zero, agora sim não vai ter solução, porque esse y está fora do módulo e não dentro do módulo. Então, substituindo, eu vou ter y² mais 2y menos 15 igual a zero. Aí eu resolvo essa equação, identifico os coeficientes, A vai ser 1, B2 e C menos 15. Calculo o delta, que a gente já sabe que é b² menos 4ac. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Vai dar 64. 60 mais 4, 64. Positivo, então tem duas soluções. Calculando essas soluções y, né? Substituindo na fórmula de Bhaskara, b é 2, então a gente vai ter menos 2 mais ou menos 8 dividido por 2. Separando aí, y1, menos 2 mais 8, 6, por 2 dá 3. Primeira solução é igual a 3. Como 3 é positivo, então realmente a gente pode continuar. Então a gente vai ter 3 como solução. y2, menos 2, menos 8 dá menos 10, dividido por 2 dá menos 5. Essa aqui não serve, porque o módulo de x é igual a y. E y tem que ser o quê? Maior ou igual que a zero. Então, dessas duas soluções só serve pra gente y igual a 3. Mas como a gente fez lá aquela pequena mudança do módulo de x para y, então vamos voltar novamente para achar a solução em x. A gente achou em y. Então, como y é 3, eu vou ter o módulo de x igual a 3. Duas possibilidades, então, ou x é 3 ou x é menos 3. E você verifica o seguinte, se y for igual a menos 5, o módulo de x vai ser igual a menos 5. Isso aqui, né, não é possível. Então, nesse caso aí, a propriedade garante que o valor do módulo não pode ser negativo, portanto, não tem solução quando y for menos 5, mas quando for 3, vale. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. X igual a 3 e x igual a menos 3. Se você calcular ali, ó, 3, módulo de 3 é 3, 3 ao quadrado é 9.
2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. 15 menos 15, 0. Se você fizer com menos 3, você vai achar a mesma coisa também. Você vai ter o módulo de menos 3 ao quadrado, que vai dar 3, vai dar 3 também. Você vai ter 9 mais 6, 15, e vai dar 0 da mesma forma. Então, nossa solução, menos 3 e 5. Então, bora ver mais um aqui. Agora a gente já pegou, já está, né, aumentando o nível de dificuldade. A gente pegou do primeiro grau, resolveu que o módulo era igual ao número. Pegou do segundo grau que era igual módulo, dentro do módulo tinha a equação do segundo grau igual ao número também. Agora eu tenho um módulo igual ao módulo. Aí a gente também vai usar a definição, né? Aí eu tenho duas possibilidades também, né? Nesse caso aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode considerar 3x menos 7 maior do que 0, aí você repete ele. 2x menos 5 maior do que 0, você repete também. Ou você pode considerar esse aqui negativo e esse positivo, esse negativo e esse negativo, esse positivo e esse negativo. Aí você vai ter que, mesmo você pensando em 4 possibilidades, elas serão iguais. Então a gente só vai fazer duas só. Quando esse valor aqui for positivo e quando esse for negativo. Ou vice-versa, né? Troca o sinal de uma delas. De uma das equações modulares, né? De uma das expressões, né, que aparece no módulo. Primeiro grau, fácil de resolver, né? A gente tem a ideia de que é só separar, né? A parte que tem x, a parte que não tem x. Como eu disse, as duas possibilidades são uma onde a equação é positiva, onde é negativa. Se você colocar as duas negativas, vai ser igual a primeira aqui, né? Se for menos aqui, menos, aí vai ser igual. Se você multiplicar por menos 1, volta a ser de cá. Então é igual. E se você colocar o menos aqui na primeira parte e não colocar nessa, vai ser igual a essa também, né? Porque só trocou o sinal de menos. Lembra que quando você faz a questão do princípio aqui, de igualar a equação, né? De eliminar os valores que estão, digamos assim, sobrando, você vai mudar o sinal. E aí vai acabar sendo a mesma coisa. Então, a gente só tem duas possibilidades realmente. Como equação do primeiro grau, então é só a gente deixar o x sozinho ali. Também vai ter 3x menos 2 igual a menos 3 mais 7. Vai ser 1x igual a 4, então 1x igual a 4. Segunda possibilidade, a gente multiplica por menos 1 ali, fica menos 2 mais 3, então a gente vai ter 3x menos 7 igual a menos 2 mais 3. Juntando as partes que tem x e as que não tem, a gente vai ter 5x mais 10. Não é isso? 2 mais 3, 5, 3, 10. X igual 10 sobre 5 dá 2. Então a gente achou duas soluções. E você pode ver que as duas soluções serão verdadeiras. Quando x for 4, 3 vezes 4, 12. 12 menos 7 dá 5. E o módulo de 5 é 5. Do outro lado, a mesma coisa. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. E o módulo de 5 é 5. Aqui também, quando for 2, ó. Então, 3 vezes 2, 6. 6. Deu 1. Ih, rapaz. Não foi, né? Se o outro der 1, tá certo, né? Se não, foi o quê? Você também pensou que tinha que dar 5 sempre? Não. Aqui deu 5 porque x é 4, né? Olha lá, presta atenção aí. Então, vamos fazer ali, ó. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 dá 1. E o módulo de 1 é 1. Então, se você achou que tinha errado, errou. Né? A gente não pode ficar preso se você substituiu o x e achou que vai ser sempre a resposta 5. Não. Quando o x é 4, você vai ter 5. E quando o x é 2, vai ser 1. Mas as duas são iguais, ó. Então, as duas são soluções da equação.